Olá, me chamo Bruno, criador de Espaço Zen. Ah, vou continuar com o estudo do livro Confiança, a arte de entregar a vida e confiar em si mesmo. Vou continuar estava com o tema do outro passado. Se você quiser chamar esse estado de confiança, então você vai entender minha linguagem. Eu a chamo de confiança que não se sabe nada sobre a dúvida, nem tem nem mesmo uma sombra de dúvida. Mas é claro que eu estou usando a linguagem de uma forma que nenhum linguista vai concordar. Mas sempre foi assim. O místico tem algo a dizer que não pode ser dito, e o místico tem de comunicar algo que é incomunicável. O problema do místico é que o que fazer? O que fazer? Ele tem algo a dizer. E é tanto que ele gostaria de compartilhar. Ele tem que compartilhar. Compartilhar é inevitável. Não dá para evitar. É como uma chuva cheia de água e de chuva. Ele tem que sofrer. Ele tem que chover. Tem que desperdiçar toda a água. É como uma flor cheia de fragrância. O perfume tem que ser levado pelos ventos. É como uma luz na noite escura. A luz não tem. A luz, nem a luz tem de desperdiçar a escuridão. Sempre que alguém se torna iluminado, uma pessoa se torna uma nuvem cheia de água de chuva. Para o Buda, o homem iluminado é aquele que atingiu Mega Samadhi. Mega Samadhi. Mega, mega significa nuvem. Samadhi, nuvem. Samadhi significa a consciência suprema. Aquele que atingiu a nuvem da consciência suprema, porque ele usa a palavra. Por que ele usa a palavra nuvem? Por causa dessa necessidade intrínseca de chover. Um homem que é iluminado se torna uma flor que desbrochou. Os místicos do Oriente chamaram a abertura final do seu coração, do seu ser, da sua consciência, de se arrastar. A lótus de 1000 pétalas. Se esse lótus de 1000 pétalas se abre, como você pode compartilhar o seu perfume? Isso é natural, é espontâneo, ela começa a se espalhar com os ventos. Um Buda é um homem cujo coração é cheio de luz. Um Buda é alguém que se tornou uma chama eterna que não pode ser extinta. Agora ele é obrigado a dissipar a escuridão. Mas o problema é como transmitir a mensagem. Você tem uma linguagem que se baseia na dualidade. Ou seja, até agora, o que está contando uma história tal, da própria confiança em si. Porque a confiança é como se fosse um estado. Por exemplo, a confiança é um estado de relaxamento, por exemplo. Aí que está explicando, né, que é o samadhi, o que é nuvem, o que é mega. Você tem uma linguagem que se baseia na dualidade. E os místicos têm uma experiência que está enraizada na não dualidade. Você está na terra, ele está no céu. A distância é infinita, mas tem que ser superada. E você não pode ser cruzado. Só um Buda pode. Você não sabe nada sobre o céu. Você não sabe nada sobre essa experiência indescritível. Uma experiência infalível. Mas ele conhece ambos. Ele conhece a sua escuridão. Porque ele mesmo viveu nessa escuridão. Ele conhece o seu sofrimento. Porque já passou por isso. Por isso,
Ele conhece agora um êxtase da realização suprema. Agora ele sabe o que é divindade. Só ele sabe cruzar a ponte. Só ele consegue criar algumas ligações entre você e ele. A linguagem é o elo mais importante entre a humanidade e o Buda. Na verdade, a linguagem é uma característica mais distinguível dos seres humanos. Nenhum outro animal usa a linguagem. Ninguém usa a linguagem, só o homem que usa a linguagem para conversar. Está dizendo. O homem é homem. O homem é homem por causa da linguagem. Assim, ele não pode ser evitado. Tem que ser usado, mas tem que ser utilizado de um modo que você tem que se lembrar. Que é preciso descartar. Eu conto mais cedo melhor. Descarte a dúvida e a confiança. A crença e a descrença. Descarte. O ceticismo e a fé. Descarte as duas também. Então veja algo surgindo em você. O que ele quer dizer que esse descarte? A dúvida e a confiança, a crença, a descrença, o ceticismo, a fé. Você tem que observar essas coisas. Observe. Seja um observador. Então veja algo surgindo em você. Que você não é a confiança. Então veja algo novo surgindo em você. Que você que em você que não é a confiança. No mesmo sentido de antes, porque não tem nenhuma dúvida sobre ela. É a confiança no sentido totalmente novo, com uma textura totalmente nova. É disso que eu estou falando. Isso que somos de confiança, uma confiança que está além da dúvida e da confiança, além das ambas, de tudo que você conheceu até agora. Porque eu vou dar um exemplo bem prático. Além de ser, você tem que observar essas coisas apenas. Mas, por exemplo, isso que estamos falando, estamos de confiança. É além dessa confiança que está meio que imposta para nós, porque a confiança nunca está baseada no corpo. Eu já caí porque na minha experiência, na minha vida até agora, simplesmente a confiança não está ligada ao corpo físico. Porque você vai treinar para ter uma confiança no corpo físico, mas e depois que você perder esse corpo? Aquele corpo dos sonhos que você construiu só para impressionar uma garota. Eu falo isso porque eu já fiz isso. Então a confiança nunca está em base de um corpo. A confiança é algo totalmente diferente que todo mundo já falou até agora. Aqui fala, confiança é um estado de relaxamento, você fica relaxado, você fica aberto, com o coração aberto, você flui com o rio, você vai lá e faz. Mas você tem que observar a confiança em si. Observe a dúvida, a crença, a descrença, descarte tudo. A confiança é no sentido de totalmente novo, é com uma textura realmente nova. É isso que eu estou falando. É isso que é questão de confiança. Uma confiança que está além uma, uma confiança que está além da dúvida e da confiança. Além de ambas, de tudo que você conheceu até agora. Você, é que eu falo, no sentido novo até de confiança. Que eu falo, a confiança não está baseada no corpo. Quando alguém cair em depressão por causa disso, você vai perceber que nunca esteve numa aparência física. Nunca teve. Vocês observem a crença, a descrença,
A dúvida, a confiança, ceticismo, fé, descarte, confiança. Há uma luz que nem a sua pré. Há uma luz que não é e nem a sua escuridão, nem a sua luz, e existe uma consciência que não é nem o seu consciente, nem o seu inconsciente. O que Sigmund Freud e Carl Gustav Jung denominavam consciente ou inconsciente são partes de sua mente. Ou seja, o consciente e o consciente são partes somente da sua mente. Quando Buda falava sobre a consciência, ele não está falando no mesmo sentido de Freud ou Jung. Sua consciência é a consciência da testemunha, que testemunha a consciência de Freud. É a, é, é a inconsciência de Freud. Aprenda a se tornar uma consciência, a ficar mais vigiante de cada ato, de cada pensamento. Ou seja, se torne mais testemunha, observe os seus pensamentos, se torne um vigiante, uma vigiante, uma testemunha de cada coisa, de cada pensamento, de cada ato, de cada pensamento. Não se identifique com ele. Permaneça assim, indiferente, longe, um observador nas colinas. Então um dia, uma felicidade infinita se derramará sobre você. Ou seja, a felicidade, de certo modo, está baseada de uma forma que você tem que observar essas coisas. Se torne uma testemunha, se torna um vigiante dessas coisas, de cada ato, de cada pensamento. Você apenas observe. Seja um observador distante das colinas. Então, um dia uma felicidade vai. Não se identifique com essas coisas. Observe. É como se fosse assim, ó. Peraí, deixa eu desenhar aqui, tá? É como, ó. Desculpe pelo mal meu, peraí. Tá vendo meu desenho? Então, esse é você. Fique aqui, observando os seus pensamentos. Observe as coisas. Não se identifique, apenas observe. Que um dia a felicidade vai brotar em seu ser. Sobre você, quer dizer. É isso. Uh, Peraí, deixa eu ver se. Deixa eu ver se. É, acabou por hoje. Muito obrigado. Muita paz a todos. Tomara que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa sobre a confiança. Tá? Aí uma coisa, nunca peça por consolos, porque cada vez que você pedir por segurança, mais inseguro você vai ficar. Só isso. Tenha uma paz a todos.